Boa noite, senhores. Gravação do vídeo 21. Acho que já ficou bem claro as recomendações, como sempre. Hoje vou fazer 2 mesas da NL25, porque 3 mesas bateu o downswing. Então o primeiro passo que eu faço quando eu tô entrando em downswing, que é tipo perder 4, 5 buy-ins seguidos. Como meu volume é baixo, então cada 5 buy-ins faz toda a diferença, né? Que às vezes o cara que é pro pode falar, pô, mas 5 buy-ins eu perco num dia. Não é meu caso, né? Eu não jogo tanto assim. Então qualquer 5 buy-ins faz muita diferença. Então é. Então é complicado de ficar perdendo tanto, então eu reduzo primeiro a quantidade de mesas e se continuar perdendo, depois eu desço de limite, certo? É a forma que eu controlo a minha banca, né? Hoje, agora a partir do dia do vídeo 21, eu acredito que a galera que está acompanhando já sabe mais ou menos o que eu penso do game, a forma que eu jogo alguns spots, então eu vou mais falar o pensamento em algumas jogadas, né? Essa daqui eu vou fazer porque eu tenho posição sobre um vilão recreativo. Então qualquer brother aqui eu farei isso, né? Posição. Aí quando entra um cara na mão que atrapalhou toda a ideia inicial, não preciso inventar nada, não vou nem CBtar essa mão, vou dar check. Tentando realmente acertar um 10 ou um valete, e se eles derem check agora, aí sim eu sou obrigado a roubar com meio pote. Que no board dobrado eu vou sempre CBtar. Se esse vilão dá check de novo, ele mostrou muita fraqueza, mas aqui já mostrou força. A jogada não funcionou. Rei 4 fold. As mãos que eu vou abrir hoje são as vermelhas. Os suites vermelhos vou abrir hoje. Pra dar aquela equilibrada boa. Vou falar um pouquinho hoje sobre o field do NL 25. Ela tem bastante caras como esse que defende muito o Big Blind com o Small Blind. É um field onde vai ter muito mais tribet do que na NL10. NL10 o pessoal dá muito call em posição, então acaba deixando o jogo muito aleatório, difícil você manter um padrão de jogo. Desculpa pelo barulho lá embaixo. Vou até pausar aqui que eu tinha deixado uma música de fundo, mas está mais incomodando do que outra coisa. Então eu prefiro jogar NL25 não só pelo tanto de ganho, mas pela facilidade de você implementar uma estratégia contra os vilões, né? Que nem você vai achar uns caras, uns recreativos aqui, por exemplo. Eles são bem face-up, se você aumentar eles correm. Então não tem muita dificuldade. Um Ice Rei num board como esse, onde eu tenho uma carta de espadas, eu ainda gosto de CBtar, né? Porque se bate mais uma desse naipe, minha equidade fica muito boa. Vou abrir os Suited Connectors, né, e os Suited vermelhos. O 3 é uma blank, só que ainda tá facilitando alguma coisa pro nosso vilão aqui. Eu tenho 2 overs, não é um cara que folda fácil, então vou dar só check. Às vezes que eu jogar essa mão aqui eu vou ter que dar call, então eu vou dar call só dessa vez. Acho que Raiz e Rei já faria alguma diferença. Então eu vou dar check. Contra um vilão recreativo, né? Não tem muito o que fazer. Ele mostrou fraqueza no As. Só que em board com As High não é um board onde eu vou querer blefar muito, somente sem equidade quase que nenhuma. E aqui só foldar mesmo. Que a ideia na verdade é só tentar roubar o blind, né? Aqui é fold.
Ace 9 eu posso abrir, mas não quero abrir com esses caras nas blinds. Prefiro ter fishes lá. Vilão muito chato. Alô? Aqui é fold. Ace 8 só rouba blinds. 2 e 4. O vilão sem stats nenhuma, então a gente vai construindo stats, né? A primeira informação que a gente tinha que era um vilão recreativo, romeno. Agora muito mais recreativo por dar um mini raise. Vamos dar call, né? Porque facilitou o trabalho. Aqui a gente só torce pra ele não ter o Ás e Dama ou Ás, aí torce pra ele ter o Ás e Rei, né? Aqui um vilão que tribeta 10% e for beta 100, e folda pra... Então eu vou fazer 100% das vezes essa jogada contra ele. Que às vezes que ele voltar eu tenho que foldar, mas eu vou ganhar a maioria das vezes. Aqui eu não tenho porque defender minha mão, só torcer pra não vir um rei aqui. Aqui é check. Aqui a gente vai continuar betando. Ele é um cara que ele folda muito. Então, às vezes que eu betar e ele voltar, eu tenho que foldar. Ainda tá matematicamente tranquilo aqui. E um check. O valete é ruim porque ele tem muito Ás e Vala aqui também. Então ficou meio complicado agora pra pagar 3 streets, né? Aqui um raise dele vai me colocar numa situação complicada. Um call vai ser muito bom, porque aí eu vou achar que ele tem muito Ás e Rei, Ás e Dama, essas coisas. E agora eu fiz 2 pares, o que é bom pra mim. E aqui eu vou continuar betando a estratégia, né? 17. Aqui só foldar mesmo. E torcer pra ele chovar o Ás e Rei dele agora, se ele hitou mesmo, o Ás e Dama. Embora eu bloqueie. Eu lembro que ele é um cara que folda 100% pra tribet, né? Aí aqui você só torce mesmo pra ele não ter o Ás. E torcer pra ele ter Ás e Rei, Ás e Dama. Aqui é fold, tranquilo. Par de 9 é um puro open. Hoje o vídeo tá legal, o cara jogando bola lá embaixo, a música tocando, o gato miando, a sogra ligando, só tudo acontecendo, né? Mas é um dos pontos fortes do bom player é que se ele conseguisse isolar ao máximo, assim. Quando eu tô gravando eu fico muito focado, aí é bem tranquilo. Mas um problema grande de quem joga poker é a distração. Então, se tiver a oportunidade de ficar num lugar extremamente silencioso, às vezes com uma musiquinha tocando ali, bem tranquilo, é a melhor das opções. Quem quer levar a coisa mais a sério, né? As stats desse vilão já estão bem ruins, então eu vou já marcar ele como um cara a ser analisado. Tem um top pair, draw, a chance dele foldar é bem grande, mas vamos continuar betando, né? Como o Japa Chess ele já tribeta bem pouco. E o tribet dele foi baixo. Então eu vou dar só call, não preciso forbetar uma mão como essa. O As é ruim pra mim, só que se ele capar o range dele aqui, aí fica fácil. O segundo par ainda dou um call. Se ele der check, aí eu consigo blefar turn, né? E como ele já betou um terço aqui, com As no board, eu já prefiro foldar. Vilão como esse são bem... Eles demonstram exatamente o que eles têm. Então eu vou evitar ficar perdendo ficha pra caras assim, né? Aqui a gente tem um vilão recreativo, que comprova isso também, dando call no small blind. Evitem dar call no small blind, exceto se tiver recreativos. Aqui eu ainda tenho equidade, é um call, e se ele der check, um raise turn. Olha, raise turn. Ele pode ter muito 8-9 aqui fazendo trap, mas essa jogada aqui não existe, né?
Mesma jogada aqui, o cara dá 3 BBSB. Não preciso dar forbet, mesma coisa, eu vou ter posição contra um vilão recreativo que dá um instant check aqui, então eu não preciso me colocar numa situação complicada, ele me facilitou a vida. E agora com 2 checks eu vou blefar 66%. Aqui 1/3. Duas overcards, ele pode me dar muito raise aqui, porque ele vai pensar, pô, esse cara não tem o rei e tá me betando. E tem 13% de check raise turn. Então se ele der raise aqui eu vou voltar ele. Eu representando o rei. Ele capou o range, eu acho que se ele tivesse o rei aqui ele teria que ter defendido. Esse vilão aqui não vou fazer agora, eu gosto de tribetar, mas não dessa vez. Por ele ter capado o range eu vou tentar ainda continuar pressionando. As ideias off eu vou abrir. Tem 3 caras recreativos. E que inclusive não tem nem anotações aqui, né, da cartinha. O que às vezes também facilita a identificação. Alexander é um regular fazendo esse shoulder aqui, cara. Eu tendo a colocá-lo numa uma análise de um cara complicado, assim. Não quero colocar como fish, mas ele tá me implorando por isso. Renove suter de vermelho, vamos abrir todas, de qualquer posição. Por isso também que eu gosto de trabalhar com baralho de 2 cores só. A maioria da galera que eu acompanho gosta de jogar com de 4 cores, né? Pra mim não confunde, tem gente que se confunde, né? Está quebrado. Um pedido a vocês que assistem aí, caras, podem criticar à vontade, colocar posicionamentos aí que elogios, sugestões, tá lá pra isso, né? A aba de comentários. Eu gosto de responder enquanto eu tenho tempo, então pode mandar bala lá. Vou dar call por causa desse cara aqui. Aqui 2 board dobrado, eu vou dar só check pra ver se ele beta alguma coisa, prefiro não betar. Eu não preciso betar meu par de 9, né? Tem um valor legal. Aqui só check. Vamos pro showdown, tranquilo. Ele capou o range na questão de não ter o asa, eu vou então começar a betar meu top pair agora e com flush draw, né? E agradecer a vocês, caras. É uma das coisas que o ser humano mais gosta é reconhecimento. E aí eu fui dar uma olhadinha lá naquelas stats stats nos dados lá do YouTube. Cara, 2.000 visualizações, cara. Eu falei, pô, você é louco, né? Esse Egnok eu acompanho o trabalho dele nas redes, ele joga super bem. Vou conversar com meu amigo. You make a nice work. Thanks for everything. Uma coisa boa de poker é você ser grato à galera que tem um bom trabalho. Às vezes eu falo até de bom coração. Eu até comentei num vídeo dele uns dias que a gente joga aqui no Brasil e a cada $1 equivale a 5 unidades da nossa moeda, né? Então o que eu penso de vida e futuro, eu vi até que vai ter uma série sobre poker. Imagina tipo um Big Brother assim, onde os caras depois tem que finalizar numa mesa de baralho, assim, deve ser interessante. E esse jogo ainda vai crescer muito, né? Somente quando liberarem, entre aspas, os jogos de azar, né? Que, sei lá, é uma vergonha a gente saber que nossa grana toda tá indo, por exemplo,
Pasilhas, não sei onde, lá onde fica a sede dessas plataformas, né? A gente podia estar rendendo e ganhando muita grana aqui pra dentro do país, mas a gente ainda tem um governo que super protetor, né? Ele finge que protege enquanto te rouba com a outra mão, né? Esse vilão não folda muito pra tribete, seria uma mão ideal pra isso, então eu vou foldar dessa vez. Eu vi que nos últimos vídeos as 3 mesas dão muito mais ação, né? Pra quem, quando eu tô gravando aqui. Então é legal, mas não adianta eu fazer 3 telas aqui pra passar e mostrar pra vocês, sendo que a minha sessão mesmo eu vou fazer em 2 telas, né? Então a gente mantém aí o padrão, né? Um padrão sempre bom. A gente tem a equidade do 8. Aqui é um board dobrado, eu gosto de CBtar os boards dobrados. E quando eu tenho alguma equidade a mais. Passa bastante. Não vai ter mais vilões. Aqui todo esse cara é tido como um bom jogador. Bem amplo o range dele, né? 27, 25. Se defende bem. Está quebrado, né? Esse cara tem muito for bet light, então eu vou dar só call. Aí temos as duas pontas pro Ases e pro 9, né? Ele. Entre as. Não sei se ele. Ele não tem check raise no range dele. Então eu vou dar um bet aqui. Que às vezes um 4-4, 3-3 já não tem mais força nenhuma pra tentar continuar blefando, né? Conforme prometido, os suiteds vão ser abertos, vermelhinhos, pra gente desenvolver nosso jogo e não deixá-lo tão tight, né? Hoje a gente tá jogando 28-24, o que é um absurdo pra mim. É muito raro eu fazer isso, mas em 112 mãos não conta nada. Quando chega perto dos 300, 400 que o HUD realmente mostra como vai ser, né? Eu betaria qualquer as numa situação como essa, mas não precisa, né? Eu vou pagando. Tem muito check aqui, que ele teria betado todos os ases fortes, né? Mas o Big Blind tem muito as que dá call, então... Ele não tem as e rei, né? Então já vou valor betar minha mão aqui mesmo, né? Mesmo que é o único bet que eu quero dar. E eu darei check agora pra ele talvez errar um flush aqui. E se eu tenho um full, alguma coisa, eu daria check agora, né? Então eu levo um pouquinho de um vala 10. Eu acho que só tem vala 10 na mão dele, né? Acertei o 10, né? Os vilões que defendem bastante no Big Blind versus Small Blind, né? Só que essas mãos eu prefiro jogar dando raise do que dar call, assim. Montesco, ele dá tribet o suficiente para eu voltá-lo light. Só que nosso amigo aqui já. Ele provavelmente vai foldar, ele folda bastante. Que ele folda dois. A cada 3 ele folda 2. Então eu consigo explorá-lo de alguma forma, só que o nosso amigo explorou primeiro, né? Então é uma briga por exploração aqui, cara, esse limite. Tá quase para preencher mais um baúzinho. Esses daqui são meus pagamentos. Vilão que beta 61%, folda 61% das vezes para tribet. Então a gente vai sempre tribetá-lo, né? Matematicamente é muito lucrativo.
Às vezes que eu abrir o 4-4 eu vou ter que dar call versus, principalmente esse cara aqui, né? Então eu vou dar só check. Ele tem 22% de 4bet, então a chance dele me voltar é bem grande. Aqui abriu equidade, só que o board está muito complicado, né? Então, mesmo se eu hitar aqui, alguma dessas cartas seria de coração, então complica, né? Então é um bom fold aqui. 5-5 é só fold, né? Nos blinds não me ajudaram. 6-7 no meu amigo corrupto. Já somos amigos há muito tempo. Tá gostando de me tribetar e eu roubo ele toda hora. Mas é assim que a gente funciona, né? Estilo brasileiro. Esse vilão abre muita coisa e folda muito pouco, né? Não, não vou dar call contra esse cara, não. Eu vou ter que blefar algumas vezes e ele não. Ele é muito pagador. Então, prefiro usar mãos melhores. Montesco, como sempre. Então a gente pode pensar assim, se o Montesco ele tem 11% de tribet, ao não me tribetar aqui, ele já tá tipo capando o range dele demais, assim. Então eu vou dar check, né? Aqui vou. Aqui eu não tenho Ás e Rei, né? Então eu vou dar só check. Aí como ele capou demais, ele vai ter muito Ás e 5, vai ter o 4-4, 2-2, 3-3, então é um bet só que eu quero dar aqui. E ver se ele já folda agora. Então como ele tá capado no Ás e Rei, aqui ele pode ter os 5, ele pode ter errado o flush. Então eu não vejo porque vale betar minha mão, é só check mesmo. Um board bem complicado pra dar call aqui, ainda mais um cara que ele não mente demais, né? Então eu tenho que betar alto pra me fazer foldar, né? Um par de 5. Mas igual na estratégia vamos abrir tranquilamente. Importante a gente sempre. Super user. Aqui a gente vai ter sempre esse 4bet, né? Já que ele folda para 68% das mãos. Ainda mais nesse cenário. Então aqui também o range dele é mais forte. Sabendo que eu tô no UTG, ele não vai ficar me dando tribet tão light assim. Então às vezes que ele voltar, ficou tranquilo para um fold, né? Está quebrado. Aqui a gente vai. Ele é um bom jogador, então a gente vai só dar os 9. Aqui contra o vilão recreativo, a gente vai tentar se isolar contra ele, inclusive betando 10 aqui, porque tem esses caras, esse e esse adoram se envolver. Então eu tô falando, caras, tô bem forte, não se envolve não. O vilão folda, então quando ele folda 75%, às vezes que ele me voltar, eu só vou foldar, né, cara? Torcer pro Gabriel chovar, né? Porque ele tá pensando muito. Se ele chovar, vai ter muito lixo aí, né? O da Raze. Aqui a Easy 5 seria uma jogada com o Benny, mas se envolveram aqui. Esses caras da marcação em branco são DNL 50. Gabriel dormiu, tirou um cochilo. Brasileiro, parceiro. Ursinho polar aqui, não dá pra ver. BT alto, mesmo assim o ursinho polar deu call. A jogada padrão de um terço passa bastante contra recreativos. Rei dama off por open, né? 3 e 2 só fold. Os caras mais recreativos assim eles são curiosos, né? Então, bom, vamos pagar pra ver. Aí, caramba, errei. Ele já joga a mão fora tão rápido que é muito lucrativo fazer essa jogada, mesmo quando você erra o board, né? Então tribeta seus adversários aí que vale a pena.
Vilão bastante tight, contra vilões bastante tight, a gente não precisa inventar nada, a gente quer jogar em posição, então só foldar. Esse cara foi do 80% pra. Então eu tenho que tribetar esse cara aqui 100% das vezes, certo? Já que ele folda 80% das vezes. Então eu vou corrigir, eu vou concentrando o meu em 329 mãos. Então, tipo, é pouco, é. Só que às vezes eu vou tipo, corrigindo as stats, né? Não é comum o cara foldar tanto pra tribet sendo um regular, né? Então, não tribetar ali é um erro, né? Com N2. É, esse aqui é 60%, então tá tranquilo, vai passar. Hoje é como se eu estivesse mudando um pouquinho, como se fosse uma mudança de fase, assim, dos vídeos que eu já gravei. A galerinha que é bem iniciante pode focar lá naquela primeira parte. Os regulares que gostam de ver outros caras jogando também, pode tirar algum insight, pode olhar e falar, meu, nossa, nunca que eu ia fazer isso. Bom, mas quem sabe eu na próxima eu experimento, por aí vai. Aí daqui da 21 pra frente eu prefiro, pelo menos se eu for gravar até o vídeo 40, eu pretendo já, tipo, fazer um jogo mais, demonstrar um jogo mais loose, como eu faria, né? E já focando em subir peneira 50. Lip Joe não deu nenhum tribet até agora, o 3-3 é tudo que eu quero ter numa situação como essa. Porque se ele tiver o Ais, Rei, raramente ele vai se foldar se eu tribetar. E como ele deu um bet alto, a leitura que eu tenho dele é que ele joga NL16. Esse cara não folda nada pra 4bet e ele tem baixo tribet, então eu vou foldar. Aqui é só fold. E eu sei que são poucas mãos, tá? Eu só tô me demonstrando como que eu faria pra enfrentar cada player com cada stats, né? Vocês já sabem, né? Aquele roubinho maroto. Esse tipo de jogo é o típico jogo da NL10. Vai passar um nervoso, cara. Você vai tentar roubar os blinds, aí os caras dão call. Aí quando você pega uma época quando você já não tá de bom, não tá com uma swingada boa, aí vai te irritando. Então você ter paciência é fundamental, né? Se focar na estratégia, né? Que você estabeleceu antes de começar a jogar, né? Aqui a gente vai fazer um straight flush, né? Que vai bater o 7 de coração. As invalas off a gente vai abrir tranquilo. Aqui já vai bater o 7 agora. Quase, né? 9, 9 de paus. Aí não compensa mais dar scroll, né? Porque ele vai. Tem que. Aí facilitou a vida, só check. Quase, foi um 2. Não tem porque betar, né? Não vai pagar mais nada. Então, o cara ali é agressivo e quando ele irrita ele se torna um cara passivo, é mais barato, né? Podendo cobrar dos flushes e tal. Então, de amigos como esse que a gente precisa na vida. O cara só deu call, isso aqui é bom pra ele, isso aqui é bom pra mim. Tá meio equilibrado nessa situação pra um cara bem tight. Vou dar um check primeiro, pra dar um delayed sebet turn. Acho bonito falar delayed sebet. Aí agora você vai dar o delayed. Se ele der um call pra dar para acertar alguma coisa, né? Seria o rei ou 10, rei 10 que ainda tem alguma, ou 10 e dama, quer dizer que tem alguma coisa. Ele erraria todos os flushes e daria call com alguns ases e 4. Então vamos betar um pouquinho mais alto, né? Quem sabe o Ás e 4, Ás e 5 dá esse call aí. Ou o rei, o dama 10, que estaria bastante feliz, daria um raise de 24 aí, que é bem incomum, né?
Vamos para 250 mãos, tá? Do jeito que o povo gosta. Mais cinquentinha. O brasileiro bem agressivo. Hoje o cara que faz 17,15, né? Apresentando um modelo de jogo também, quando você já está acostumado com o field, né? Como eu falo, eu gosto de jogar no 20-18, mas é que é diferente, a gente está explorando posição, explorando stats. E runando mal, né, gente? Você vê que eu não peguei nenhum cooler, não tem nenhum Ice que pega um outro par aí, então tá. É uma estratégia que sobrevive, né? Esse vilão tá tribetando 9% das vezes e betou 7. Ele não tem nenhum fold pra 4bet. E por ele ser fish, calling station, não é contra ele que eu quero jogar. Aqui é um puro call, dá até pra dar uns raises contra alguns players. Contra esse eu não quero fazer. Porque o cara é muito chato, pagador, e aí se você erra, você vai ter que blefar 3 streets. Adotar o estilo Jaiminho que a gente evita a fadiga, né? Que é o pessoal mais da antiga. Leaderboard ridículo, né? Como sempre. Aí, aí já é o efeito Donk, né? Que você fala, pô, mas quando passa 600 mãos, vem um monte de Aizais, um monte de Rei. Sacanagem. Só ganhei uma vez uma boa pontuação nesse negócio aí. A gente pagou uns $100, né? Doze, 3, 9, 4. Mais 30 mãos pra vocês, caras. Hoje, terça-feira, 11 de julho, 8h48 da noite. Corrupto, vou deixar passar essa. Meu parceiro. Dame 2 fold. Mãozinha ruim, cara. Não vem nada. A gente não tem posição, o vilão é recreativo. 2 dos recreativos eu quero jogar. Aí não tá nem aí. Callzinho neles. Lip Joe de novo aqui, né? O nosso amigo DNL16. Aqui a gente tem um top pair e o cara só betou meio pote. Não dá call, né? Deixa ele continuar betando aí. A chance dele ter o 10 diminui e a chance de o flush draw dele irritar aumenta, né? Ele pediu. Vou deixar passar essa. E aqui um check, né? Check pra talvez ele betar aí. Não tem porquê. Deixa eu tirar a chance do cara blefar. Bastante rei vala. Aqui é o recreativo, aí a gente vai fazer. Enquanto o regular, não. Aí tem uns caras que gostam de se envolver. Porque também sabe que o cara é recreativo e tal. Coisas do dia a dia, né? Aqui eu tenho a broca da dama. Esse cara não aumentaria o Wise 10, então eu vou dar só check. O Choprat. Aí a gente. Ele folda 40% das vezes pra tribete. 8. 8,32. 8 pra acertar a daminha. Caraca, sacanagem. Mas vamos pagar, né? 8 pela dama. O aletinho não é ruim também, não. Ele tá meio capadão também, mas como ele foi o cara que a gente tribetou, né? Ele tá representando o que? Rei Dama. E por ser um recreativo não tem muito essa jogada de
Meio pot tem muito blefe e tal. Mas aqui não dá pra dar esse call, infelizmente. Tivesse alguma leitura. Aqui a gente tem o nosso vilão que é super agressivo, mas me conhece, então, tipo... Às vezes que eu tribetar ele tem 16% das vezes ele dá um forbet. Torcer pra ele forbetar agora, né? Melhor ainda que o Asha já fez o forbet. A gente não tá deep, então eu vou chovar direto, né? Porque o Asha é um cara tight. Se fosse um cara mais loose, eu nem pensava duas vezes, daria um call em posição, mas não precisa não. Mais fácil eu chovar e representar aqui o Ice Rei. E ele com o Rei não teria como. A sorte está do nosso lado? Certamente não. Isso daqui é o que eu acabei de falar no começo do vídeo, né? Que é a questão da... Quando a gente está numa bad run, não tem nada que a gente faça que melhore isso, a menos que você simplesmente mude coisas importantes, como diminuir o número de mesas. E depois, se não estiver irritando, como é o caso, que claramente, a gente desça de limite, né? Para não bustar toda a banca, né? Que é o pior dos cenários, quando você está em uma fase, você ficar perdendo dinheiro para jogadas que não fazem sentido. Certo? Então aqui já está sit out next big blind, temos um fish aqui, vamos dar só um call. E não hitou nada. Fold to any bet. E é isso. Aqui fechou. Aqui fechou. Valeu, senhores, por acompanhar e vamos ver se semana que vem já estamos com a sorte a nosso favor. E os nossos ases segurem pelo menos contra os reis, né? Poxa, senão é sacanagem. Abraço a todos aí, se cuidem.